Olá, então a questão sobre gestação em pacientes em hemodiálise. E ele deseja saber qual a conduta correta em relação ao manejo da gravidez, né? Manejo dessa paciente durante a gravidez, certo? E ela vem aqui em uso de nifedipino, carbonato de cálcio, calcitriol e eritropoetina. A princípio, nenhuma dessas medicações são contraindicadas na gestação, tá? A gente sabe que aqui, a princípio, o sevelamer é diferente do carbonato de cálcio. Se fosse preciso realizar, né, algum quelante de fósforo, que acaba que na maior parte das vezes com a diálise intensiva não é preciso, o carbonato é preferência, o sevelamer a gente não tem evidência. Em relação ao manejo aqui do distúrbio mineral ósseo, o calcitriol ele é seguro, mas a princípio o sinacalcete não é considerado seguro em pacientes gestantes. Quanto ao nifedipino e a eritropoetina, a princípio é tranquilo, tá? O carbonato de cálcio e faltou aqui também o AS, né? Estariam indicados aqui também na profilaxia de eclâmpsia aqui nessa gestação de alto risco, tá bom? Mas vamos para as alternativas da questão para a gente poder responder. E o que é que ele coloca aqui, ó? Aumentar a frequência de diálise para atingir o mínimo de 20 horas semanais é recomendado para melhores desfechos maternos fetais. E essa aqui é uma informação muito importante, tá? Então, nessa imagem aqui retirada do Core Currículo, publicado em 2019, que é uma revisão sobre gestação e doenças renais, observem aqui que realmente tem alguns estudos, já tem na verdade vários estudos mostrando que o regime de diálise intensiva melhora tanto os desfechos maternos como também os desfechos fetais, tá? E, em geral, tem alguns estudos mais norte-americanos, canadenses, que mostram que 36 horas por semana seria o ideal, mas isso é muito difícil de se atingir. E aí tem estudos até brasileiros que mostram que 20 horas já é suficiente. Então, acima de 20 horas já seria considerado intensivo, já seria considerado o ideal. Uma outra forma de se monitorar é com base na ureia pré-diálise, tá? No meio da semana. Então, ali na quinta-feira, ou na quarta-feira ou na quinta-feira, no meio da semana, dosar a ureia pré-diálise e ver se o valor está abaixo de um patamar, tá? Aqui no Core Currículo ele usou o ponto de corte de 50, né, de boom, né? Então, teria que converter isso aqui para ureia, que daria em torno de 107. Mas nós temos estudos brasileiros, estudos como esse daqui, que foi publicado pelo grupo lá da USP, né? Em que tem aqui a representação do Cláudio Luders, que foi um assistente lá da parte de gestação, né, nas pacientes com doenças renais, que mostram justamente que as pacientes que tinham ali um boom, né, menor do que 35, ou seja, um ponto de corte de 75, que é bem conhecido por a gente aqui no Brasil, no meio da semana, então na quarta, na quinta-feira, também estava associado a melhoras dos desfechos fetais. Então, a princípio, estaria indicada ali uma duração acima de 20 horas, né? Mas ir tateando ali, aumentando o tempo de diálise conforme a ureia pré-diálise, certo? Poderia ali ficar menor do que 75, por algumas outras recomendações, talvez menor do que 100, tá? Então, a princípio, o que estaria correto aqui? Aumentar a frequência de diálise para atingir pelo menos, né, 20 horas semanais, recomendado para melhorar os desfechos maternos fetais. Essa daqui é a resposta da questão, tá? Vamos para as outras alternativas para entender por que elas não estão corretas. Então, reduzir a ingesta proteica para 0,6 gramas por quilo dia. Não, isso está incorreto, né? A recomendação para gestantes é a mesma dos pacientes em gerais em diálise, que é de 1 a 1,2 gramas quilo dia, tá? Não está indicada uma restrição, né, de proteica nessas pacientes. Outra alternativa aqui coloca a diálise deve ser mantida 3 sessões semanais para evitar instabilidade hemodinâmica. Não, né? A gente sabe que deve ser uma diálise intensiva, como a gente viu, e na verdade, se eu tiver aqui um menor tempo semanal de diálise, na verdade eu posso até aumentar o risco de alguma instabilidade durante a terapia, tá bom? Última alternativa, o uso de calcitriol deve ser suspenso devido ao risco de hipercalcemia fetal. Não, a princípio não precisaria suspender o calcitriol, né? Mas, de qualquer forma, eu devo monitorar os níveis de cálcio e ajustar aqui a dose, como a gente faz de rotina em todos os nossos pacientes em diálise, certo?